Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A Fortaleza Vermelha é um castelo que dispensa maiores apresentações. Essa fortificação formidável, construída a mando dos 6 dragão de outrora, vem servindo como a sede da realeza Westerosi por quase 300 anos, sendo um dos maiores símbolos do domínio da dinastia Targaryen sobre os 7 reinos até o final da rebelião de Robert, quando se tornou a sede de um novo rei e de uma nova dinastia, mas nem por isso perdeu seu magnetismo e seu impacto sobre aqueles que deitam um olhar sobre ela. A gênese da fortaleza está no humilde e despretensioso Forte de Aegon, a primeira sede construída a mando do conquistador após seu desembarque na região, sobre a mais alta das 3 colinas que dominavam a nova capital dos reinos, que viria a levar seu nome. O Forte de Aegon era pequeno, construído inteiramente em madeira e cercado por uma mera paliçada defensiva, sendo adequado apenas como uma sede temporária para uma monarquia nascente. Por isso, no ano 35 após a conquista, quando Aegon já se encontrava no trono há 33 anos e já contava com um poder consolidado sobre a nova nação, e quando toda uma cidade vibrante e rica já havia se desenvolvido em torno de seu pequeno forte, a nascente Porto Real, ele ordenou que seu castro de madeira e terra fosse posto abaixo, para que em seu lugar fossem assentadas as fundações para um castelo feito de pedra, mais adequado ao seu governo, delegando à sua rainha Visenya e à mão do rei, Lord Ellen Stokeworth, a função de supervisionar a construção. Aegon não veria a conclusão da estrutura, morrendo apenas 2 anos depois, de modo que a tarefa de finalizá-la caberia aos seus filhos. O primeiro deles, seu sucessor Aenys I, se tornou rapidamente obcecado com a construção e desejava honrar a memória do pai finalizando a estrutura, que logo veio a ficar conhecida como a Fortaleza Vermelha devido às pedras avermelhadas usadas em sua construção, de maneira espetacular. Mas Aenys também não viveria o suficiente para cumprir sua determinação, pois as pressões do cargo e as preocupações decorrentes do levante da fé militante ceifaram sua vida em 42 após a conquista, apenas 5 anos após sua ascensão ao trono. Por isso, caberia ao outro filho do conquistador, Maegor I, a tarefa de finalizar a estrutura, e ele a cumpriria de maneira inusitada. O novo rei não delegou a tarefa a nenhum subordinado, tomando pessoalmente o controle da construção, e empreendendo diversas mudanças no projeto, especialmente criando no coração do complexo um reduto ainda mais fortificado, construído por trás de um grande fosso que passaria a história como a Fortaleza de Maegor, para que o rei tivesse um último ponto de resistência para o qual recuar no caso de uma tentativa de ataque. Maegor também ordenou a construção de diversas passagens secretas, paredes com fundos falsos, caminhos sem saída, armadilhas e outros recursos através de todo o castelo e da colina mais abaixo. E no que talvez tenha sido a mais infame de suas decisões, ele ordenou também a construção de 4 níveis subterrâneos de masmorras, 2 dos quais para criminosos comuns, um mais abaixo, as chamadas Celas Negras, onde os piores criminosos seriam mantidos, e um nível final, abaixo ainda deste, para onde ele mandaria seus inimigos para que fossem torturados. Foi sob Maegor que a Fortaleza Vermelha finalmente foi concluída, e após o término das obras, o rei sediou um banquete para os construtores que participaram do projeto, apenas como um pretexto para reunir a todos, e após 3 dias de festim, ele ordenou que todos os artífices presentes fossem assassinados, para que apenas ele próprio conhecesse os segredos imbuídos na construção. Quanto à sua localização e composição, a Fortaleza Vermelha foi construída e pensada exatamente para representar o poder e a dominância dos Targaryen por sobre seus novos súditos. A Fortaleza de Pedras Vermelhas Pálidas domina a entrada da Torrente da Água Negra, a principal via de acesso à capital, vital para a manutenção do comércio que construiu a riqueza de Porto Real. O layout do castelo apresenta um conjunto de 7 imensas e imponentes torres em forma de tambores, coroadas por tetos reforçados de ferro. Em seu entorno, fortes muralhas de contenção protegem o castelo, tanto de potenciais inimigos externos quanto das turbas furiosas de populares durante os distúrbios na capital.
Tais muralhas apresentam passadiços em seu topo, com aberturas, ninhos e ameias para arqueiros e besteiros. As muralhas também dão suporte a grandes hastes pontiagudas de ferro, onde os monarcas dos reinos podem exibir as cabeças decepadas de inimigos e desafiantes ao seu poder, como um macabro aviso a todos aqueles que ainda pensem em desafiar a sua autoridade. As aberturas em tais muralhas externas são protegidas por poderosos portões de bronze, que permanecem bem fechados durante as horas da noite e podem ser rapidamente trancados em caso de ameaças, contando com pórticos laterais para acesso rápido à fortaleza, usados principalmente pelos guardas do complexo durante as horas de escuridão. Das extremidades das muralhas projetam-se bastiões, de onde os defensores da fortaleza podem atirar seus projéteis em inimigos atacantes. Por trás de tais defesas iniciais, localizam-se, para além de um grande pátio pavimentado, onde são conduzidos os treinamentos diários dos fidalgos, grandes jardins murados, pontes cobertas, salões abrigados, os quartéis usados pela patrulha da cidade de Porto Real, os famosos mantos dourados, cujas atribuições incluem a proteção da fortaleza, além de armazéns, celeiros, estábulos e canis. Acima dessas estruturas encontram-se os salões e os aposentos mais importantes do castelo, dos quais falaremos mais adiante, e eles são acessados por escadas serpenteantes, que podem se mostrar particularmente desafiadoras para se escalar, especialmente para aqueles mais velhos, frágeis ou com dificuldades de movimentos. Do mesmo modo, abaixo de tais estruturas, encontram-se as masmorras construídas por ordens de Maegor, que também são acessadas por escadas serpenteantes, para além das salas usadas pelos carcereiros e pelo carrasco real. Dentro da fortaleza, é possível encontrar longos corredores que percorrem os espaços entre os cômodos, onde antigos tesouros e armaduras de aço negro dos templos da dinastia Targaryen são exibidos, e todos os acessos aos cômodos são protegidos por pesadas portas de carvalho maciço, revestidas de ferro negro. O principal aposento dentro da fortaleza é, obviamente, o Grande Salão do Trono, localizado no coração da estrutura principal, e construído especialmente para abrigar a Corte Real e o Trono de Ferro, o símbolo do poder dos Targaryen sobre todo o continente. Um enorme e longo tapete vermelho se estende desde a base dos íngremes degraus do trono até as grandes portas duplas de carvalho e bronze que dão acesso ao salão, e o cômodo em si, que pode abrigar de uma só vez mais de 1000 pessoas, é orientado em um eixo norte e sul, com imensas e altas janelas de ambos os lados. No passado, os crânios negros dos dragões Targaryen mortos ficavam pendurados nas paredes do salão, adornando-as e lembrando a todos do principal símbolo do poder da casa. Mas após o final da rebelião, o rei Robert I ordenou que tais crânios fossem removidos e guardados em um salão escuro bem abaixo, substituindo-os por grandes e elaboradas tapeçarias, mostrando cenas de caça. A mesa do pequeno conselho real pode ser posicionada quando necessário logo à frente do trono, e por trás dele existe uma porta privativa, a chamada Porta do Rei, por onde o monarca pode entrar ou sair do salão de forma discreta. O grande salão do trono da fortaleza é tido como o segundo maior de seu tipo em toda Westeros, ficando atrás apenas do cavernoso salão das 100 lareiras em Harrenhal. Como dito anteriormente, no coração de todo o complexo da fortaleza encontra-se a Fortaleza de Maegor, a torre quadrada fortificada, construída por ordens expressas de Maegor I para servir como seu último bastião de resistência. Chamado frequentemente de o Castelo dentro do Castelo, ou simplesmente de Maegor, ao se referir à posição dentro do complexo em particular, a torre se localiza por trás de uma muralha própria de 4 metros de espessura, por trás de um fosso seco repleto de pontas de aço em seu fundo, transposto apenas por uma ponte levadiça que permanece erguida durante as horas da noite, e que só pode ser baixada por ordens expressas do rei, de seu regente, de sua mão ou de um dos poderosos membros do conselho. É dentro da fortaleza de Maegor que se localizam os aposentos reais, sempre muito bem guardados, para além dos aposentos de outros membros da família real e o salão de baile da rainha. Outra estrutura digna de nota dentro da Fortaleza Vermelha é a Torre da Mão, construída para abrigar o segundo homem mais poderoso do reino, que serve e responde diretamente ao soberano. Aqui se encontram os aposentos pessoais da Mão e seu pequeno salão de recepção próprio, onde ele se senta em seu próprio trono e ouve relatórios e petições. Os aposentos da Mão são constituídos em forma de um solar, com altas janelas nas paredes e contém, entre outras coisas, um salão de vestimenta próprio. Outros locais de interesse na Fortaleza Vermelha incluem a Câmara do Conselho, onde o pequeno Conselho Real se reúne para suas deliberações.
As portas da câmara são flanqueadas por 2 esfinges valerianas, e seu interior é decorado com ricas tapeçarias oriundas de Mir, Lis, Norvus e Koor, além de um painel ornamentado vindo das Ilhas do Verão. Quando o conselho se encontra em sessão, em especial com a presença de um membro da realeza, um dos cavaleiros da guarda real pode montar vigília diante de suas portas, guardando a sessão. E por falar nos cavaleiros da guarda, a Torre da Espada Branca, localizada próxima à Baía da Água Negra, que serve como centro da Ordem da Guarda Real. Dentro de seu salão redondo, na base da estrutura, encontra-se a mesa esculpida em torno da qual os irmãos se reúnem, nas poucas ocasiões em que os 7 se encontram juntos, e apenas depois de se certificarem de que o rei está em segurança. No centro da sala, encontra-se o Livro Branco, ou o Livro dos Irmãos, onde estão registrados os nomes e os feitos de todos os homens que já vestiram o branco na história. Nos andares superiores da estrutura encontram-se as celas dos 6 irmãos brancos e os aposentos particulares do Senhor Comandante da Ordem. O Septo da Fortaleza e a Câmara da Donzela, construídos para que os membros da família real pudessem fazer seus cultos e celebrar sacramentos privados quando fosse necessário, sem precisarem recorrer ao Grande Septo. A Torre das Cozinhas, assim chamada por se localizar imediatamente à frente das cozinhas do castelo, onde existem espaçosos aposentos para fidalgos que estejam alojados na fortaleza. O Bosque Sagrado da Fortaleza Vermelha, um acre inteiro de árvores escurecidas e solenes, que se projetam acima da Água Negra. A árvore coração desse bosque é um enorme carvalho com galhos muito desenvolvidos e repletos de vinhas. Naturalmente, devido à fé nos deuses antigos ter sido virtualmente abandonada ao sul do Gargalo, o Bosque Sagrado não é usado quase nunca como local de adoração, sendo mais comum seu uso apenas como um local de paz e silêncio, distante da cacofonia da capital. Para além do bosque, a fortaleza possui também diversos jardins e labirintos de videiras, onde os fidalgos podem empreender longas caminhadas pelas tardes ou podem se reunir em grupos em uma das alcovas sombreadas, para conversas em privado. A Corvoaria, que serve como viveiro para os corvos mensageiros que vêm e vão constantemente da fortaleza, sendo o castelo o coração da administração real. Logo abaixo da Corvoaria encontram-se os aposentos do Grande Mestre, o representante escolhido pela cidadela para servir e preservar os interesses da instituição diretamente junto à corte. O Complexo das Masmorras, que se inicia no Passo do Traidor, um caminho pavimentado que conduz a uma torre atarracada e meio redonda, no topo da qual encontram-se as celas especiais para os prisioneiros que demandam algum grau de conforto, normalmente cavaleiros e fidalgos. No andar térreo encontram-se as entradas para as masmorras mais abaixo, enquanto os outros andares abrigam os aposentos da Justiça do Rei e do Senhor Confessor da Corte. Abaixo deles encontram-se os 4 níveis das masmorras e das câmaras de tortura de Maegor, que discutimos mais cedo. Uma observação que deve ser feita sobre as passagens secretas construídas por Maegor é que a torre dentro de sua fortaleza interna é a única dentre todas as da fortaleza que não contém diversas passagens ocultas por entre as paredes, pois Maegor dizia não querer ratos se esgueirando por suas paredes, ouvindo suas conversas secretamente. A única passagem existente na fortaleza, que não se liga a nenhuma outra, conduz dos aposentos reais diretamente para fora da fortaleza, e foi concebida como um último recurso para o monarca, no caso da derrota final e da tomada da fortaleza, para fornecer a ele ou ela a possibilidade de escapar, para viver e lutar por mais um dia.